Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 analistas militares de todo o mundo achavam que a vitória russa era certa. Moscou aparentemente estava pronta para estabelecer total domínio aéreo em poucos dias, mesmo que a invasão inicial desse errado. Esperava-se que a Rússia confiasse em suas 1.500 aeronaves de combate, avançados sistemas de guerra eletrônica e em uma das redes de defesa aérea mais fortes do mundo para manter a pressão. Já a Ucrânia contava com menos de 100 caças soviéticos e defesas aéreas antigas, consideradas totalmente ultrapassadas. 3 anos e meio depois, o fracasso da Rússia em dominar o espaço aéreo ucraniano está prestes a se tornar um problema ainda maior. A história vai revelar por que a Ucrânia está surpreendentemente vencendo a guerra aérea. As forças da Ucrânia receberam novos recrutas e equipamentos essenciais. E uma da salvação da Força Aérea Ucraniana, ou Força Aérea Ucraniana, tem sido a doação de aeronaves F-16 de vários países da OTAN. Com elas, os pilotos ucranianos conseguiram esmagar as operações ofensivas russas repetidas vezes. Chegaram a criar bolsões de controle aéreo para dar espaço ao resto das forças. Uma das missões-chave em que os F-16 provariam seu valor na Ucrânia aconteceu apenas alguns meses depois que começaram a voar. Segundo relatos, em dezembro de 2024, durante um ataque aéreo russo com 200 drones e 94 mísseis de cruzeiro, um piloto ucraniano de F-16 realizou um feito inédito em 40 anos de história do Fighting Falcon. Interceptou e destruiu 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão, registrando um marco na defesa aérea. Armado com 4 mísseis ARAR, 2 de médio e 2 de curto alcance, o piloto usou primeiro os de maior alcance para eliminar os primeiros alvos com precisão. Então veio a parte mais audaciosa da missão. Após usar os 4 mísseis, o piloto viu outro míssil de cruzeiro russo indo em direção a Kiev. Sem mísseis e com pouco combustível, a maioria dos pilotos voltaria à base. Mas esse piloto ucraniano fez uma escolha diferente. Ele atacou com o canhão automático da aeronave, buscando um alvo que voava acima de 640 km por hora. Ajustando a mesma altitude, ele disparou quando a aeronave estava a meio quilômetro. Os mísseis de cruzeiro transportam entre 110 e 450 quilos de explosivos em suas ogivas. Se um deles explodir com uma aeronave se aproximando armada, a explosão e os destroços podem destruir todo o avião. Para um combate com alto canhão, algo já raro em aeronaves modernas, os pilotos precisariam se aproximar em ângulo para evitar os estilhaços dos destroços explosivos. O piloto disparou várias rajadas precisas do canhão Mi-61 Vulcan, como ensinado pelos instrutores da OTAN durante 18 meses de simulações antes do envio dos aviões para a Ucrânia. Uma análise pós-voo mostrou que 2 mísseis voavam paralelos, lado a lado, em formação tática empilhada, aparentando ser um só alvo para defesas e diminuindo o risco de contra-ataque bem-sucedido. O piloto destruiu os 2 de uma só vez. Foi a primeira vez que um piloto ucraniano de F-16 usou o canhão contra mísseis de cruzeiro em combate real. Antes disso, tudo se restringia a treinamentos simulados e era visto como inviável em situações reais. Até autoridades e pilotos americanos experientes se impressionaram com o desempenho dos ucranianos ao operar aeronaves com menos de 4 meses de acesso. Até aquele momento. Então, como foi que a Ucrânia se saiu de quase perder sua força aérea em poucos dias a controlar os céus com poucos caças ocidentais que outros países iam aposentar? A jornada começou após anos de pedidos por caças modernos. Quando os F-16 finalmente começaram a chegar em agosto de 2024, céticos apontaram que eram variantes mais antigas, Block 10 e Block 15 aeronaves, que já tinham acumulado muitas horas de voo e não possuíam as capacidades avançadas dos modelos mais novos. Esses não eram aviões de guerra de última geração recém-saídos da linha de produção. Eram aeronaves que países da OTAN, como Holanda, Bélgica e Dinamarca, estavam ativamente retirando de serviço enquanto faziam a transição para os F-35 de quinta geração. Resumindo, os aviões seriam enviados ao ferro velho ou armazenados por anos ou décadas.
seriam desativados para exposição em museus ou vendidos e doados a países que não tinham a geração anterior dessas aeronaves. Quando a OTAN viu que a Rússia não deixaria de agir agressivamente contra a Ucrânia e o Ocidente, a última opção pareceu mais lógica. Ainda assim, levou cerca de 18 meses, desde o início da invasão, para confirmar que as aeronaves seriam enviadas à Ucrânia. Mas esses caças de segunda mão foram transformados em algo muito mais capaz do que suas especificações originais sugeririam. F-16 da Ucrânia, principalmente Block 15 e 20, passaram por atualização de meia-vida. As versões dos aliados europeus têm aviônicos avançados, como computadores de missão e pods de designação de alvos, possibilitando ataques precisos e uso de armas modernas da OTAN. Antes de serem enviadas à Ucrânia, as aeronaves precisavam de modificações extensas para atender aos padrões atuais da OTAN ou de um F-16 em serviço ativo. Esses eram os equipamentos mais próximos de um F-22 ou F-35, mas em uma plataforma mais antiga. No início da guerra, a Ucrânia só possuía aeronaves soviéticas, como os antigos Mikoyan Gurevich, 29 Su-20 e 4 e Su-20 e 7 remanescentes da dissolução da União Soviética. Por causa de uma grande crise econômica e geopolítica nas 2 décadas seguintes, a Ucrânia não tinha orçamento nem meios para manter ou modernizar seus aviões sozinha. A Ucrânia acabou vendendo muitos de seus estoques de armas, até aviões, para a Rússia, dando mais opções aos futuros invasores. Em contraste, os F-16S, embora mais antigos que o MiG-29 ou o Su-27, foram modernizados continuamente para superar as novas capacidades da aviação e eletrônica russas e chinesas. Pegue o conjunto eletrônico como o principal exemplo dessa melhoria. As modificações incluíram o uso do Sistema Integrado de Pylone de Combate Eletrônico, ou Sistema Integrado de Pylone de Combate Eletrônico, o bloqueador Airborne Narrowband Advanced Lightweight Jammer 162 da Northrop Grumman e o Sistema de Alerta de Mísseis ANA-AR-60. Essas melhorias foram feitas para garantir que os falcões de combate enviados à Ucrânia fossem eficazes contra as ameaças russas. Especialistas americanos reprogramaram as bibliotecas de ameaças e atualizaram os sistemas integrados de Pylone para Therma-Pit Plus e Sistema Integrado de Pylone de Combate Eletrônico Plus nos espectros aéreo e eletromagnético. Esses sistemas devem alertar sobre mísseis e lançar mais sinalizadores para dificultar que sistemas inerciais e infravermelhos atinjam os aviões. Aqui as coisas ficam tecnicamente interessantes. Os F-16 recebidos pela Ucrânia não têm os radares mais modernos, usando o AN, APG 68 Pulse Doppler. A Ucrânia está recebendo, embora seja uma melhoria em relação ao MiG-20 e 9 e ao Su-20 e 7, ainda fica atrás em alcance de detecção, em comparação com os melhores caças da Rússia. Isso cria um desafio ao enfrentar aeronaves russas avançadas como o Su-35. Os estrategistas ucranianos superaram essa limitação integrando outros sistemas. A configuração permite que a Força Aérea Ucraniana use mísseis AIM-120 AMRAAM com alcance de cerca de 120 milhas, enquanto aeronaves suecas de radar de longo alcance compensam os radares antigos dos F-16. Ao unir plataformas aéreas de alerta com os sistemas de armas do F-16, a Ucrânia criou uma defesa aérea em rede que aproveita os pontos fortes de cada componente, reduz a necessidade de tecnologia avançada e cara. As configurações de armamentos devem ter sido muito alteradas para operações de contramíssil e ataques direcionados, comuns na linha de frente. Os F-16 ucranianos foram vistos com mísseis AIM-9LM Sidewinder e AIM-120C, C5 ou C7, em vez dos mais modernos AIM-9X e AIM-120D. Embora esses não sejam os mísseis mais recentes dos arsenais americanos, ainda são armas altamente capazes que representam uma grande melhoria em relação ao que os caças ucranianos da era soviética podiam utilizar. Além disso, F-16 com upgrades de meia-vida podem usar mais armas guiadas de precisão. Para ataque ao solo, há HARMs, JDAMs, Zuni, Hydra, foguetes, SDBs e Paveways.
Pilotos ucranianos usam mira no capacete, permitindo disparo eficiente e intuitivo de mísseis em ângulos elevados fora do eixo visual. Caças da era soviética não têm essa capacidade. Por fim, a eletrônica de bordo e os sistemas de comunicação trocaram projetos analógicos por sistemas digitais compatíveis. No comunicado de imprensa original, antes do início dos voos em agosto de 2024, os F-16AM, enviados pela Dinamarca, Holanda e Noruega, já tinham recebido várias modificações, como novos computadores avançados de núcleo e controle de tiro. Interrogadores avançados. Joint Helmet Mounted Queuing System Sniper X-Air Pods Forward. Looking Infrared Link 16. OTAN Data Link. Compartilhamento do campo de batalha. Consciência situacional e cockpits digitais com 3 telas multifuncionais coloridas. Ao unir esses elementos, ocorre uma transformação total de um caça em uma aeronave multifuncional, adaptável e utilizável sempre que possível. Comparar um Mikoyan Gurevich 29 soviético com F-16 modernizados mostra a diferença entre guerra analógica e digital. A consciência situacional garante aos pilotos ucranianos grande vantagem em combate. Um dos principais pilotos de F-16 da Ucrânia, identificado como AB, relatou a transformação a analistas militares americanos. AB ganhou suas asas pilotando MiG-20 e 9C soviéticos antes da Rússia tomar a Crimeia em 2014. Ele conduziu a transição dos sistemas soviéticos para caças ocidentais e presenciou como o F-16 mudou a guerra. AB relatou que sua unidade e outras ucranianas realizam centenas de combates aéreos bem-sucedidos, interceptando mísseis de cruzeiro russos e drones Shahid-Juran de design iraniano, sistemas que funcionam como mísseis de cruzeiro guiados de precisão de longo alcance. A pequena frota de F-16 que ele ajuda a comandar assumiu as operações aéreas da Ucrânia, realizando a maioria das missões de combate, mesmo sendo apenas uma fração das aeronaves do país. A dominância dos F-16 resulta de pura praticidade. A frota soviética da Ucrânia está cada vez mais difícil de manter, enquanto o país ainda opera Mikoyan Gurevich 29 e Su-27 antigos. Ela não acompanha as demandas operacionais, com missões diárias para enfrentar as ofensivas da Rússia. Como só a Rússia produz peças de reposição para aeronaves soviéticas, a Ucrânia quase não tem alternativas de manutenção além de consertos superficiais. Considerando que o antigo estoque da Ucrânia ainda supera as novas doações de F-16, isso torna o apoio contínuo de manutenção ocidental para sua frota de F-16 ainda mais essencial. À medida que as peças soviéticas se tornam escassas e a eletrônica começa a falhar por ser incompatível com plataformas mais novas, a Ucrânia está, lenta mas seguramente, começando a depender exclusivamente dos F-16 doados e de aeronaves semelhantes vindas do Ocidente. O mais impressionante das operações ucranianas com F-16 é o que suas tripulações aéreas alcançaram. Sem a infraestrutura de apoio que as forças aéreas ocidentais consideram garantida. Sem treinamento formal, cadeias de suprimento, procedimentos definidos ou apoio de contratados dos Estados Unidos da América. Pilotos e equipes de solo ucranianos tiveram que aprender rapidamente a manter, armar e usar a aeronave de forma eficaz, criando táticas inovadoras para aumentar a letalidade e sobrevivência do F-16. Eles escrevem o manual enquanto avançam, pioneiros em conceitos que planejadores da Força Aérea dos Estados Unidos da América teorizaram por anos, mas nunca testaram em combate. Veja, por exemplo, o emprego ágil de combate, conceito da Força Aérea dos Estados Unidos da América para manter operações aéreas mesmo com ataques às bases principais. A proposta é atuar de aeródromos dispersos, realocar-se frequentemente e manter missões com infraestrutura mínima. A força de F-16 da Ucrânia é pioneira nessa técnica em tempo real, sob ataques russos constantes, realocando-se com frequência para confundir os russos e operando com infraestrutura mínima. As equipes aéreas ucranianas mostraram o valor do emprego ágil em combate melhor do que qualquer exercício ou simulação. Os resultados são claros. Apesar dos ataques russos às bases e aeronaves, a Ucrânia mantém taxas impressionantes de missões. Após quase 4 anos de ataques russos, a Ucrânia manteve todas as suas bases aéreas intactas e operacionais.
A inteligência russa sabe onde a Ucrânia opera seus F-16, mas a movimentação constante e operações dispersas dificultam capturá-los em solo. Essa segurança operacional também vale para os pilotos. A Força Aérea Ucraniana não revela nomes ou detalhes dos pilotos de F-16, pois teme ataques russos imediatos. O piloto que derrubou 6 mísseis de cruzeiro em uma missão segue anônimo quase um ano depois, e é reconhecido apenas por suas conquistas em combate. Mas pilotar F-16Es em combate contra a Rússia exige mais do que desempenho no papel e táticas inteligentes. A AB afirmou que as capacidades de guerra eletrônica russas estão mais desafiadoras, com bloqueios e interferências diárias a serem superadas. A Rússia implantou alguns dos sistemas de guerra eletrônica mais sofisticados do mundo, projetados especificamente para cegar, confundir e atrapalhar as aeronaves da OTAN. Cada missão obriga os pilotos ucranianos a navegar por esse labirinto eletrônico e monitorar várias ameaças simultâneas. Os radares e miras avançados do F-16 auxiliam contra a guerra eletrônica russa, mas a disputa no espectro eletromagnético continua constante. A AB destacou a urgência de sistemas de guerra eletrônica mais eficazes, sobretudo para contramedidas. Esses sistemas permitiriam que a Ucrânia se concentrasse em realizar missões e atingir alvos, em vez de apenas evitar as defesas. Os F-16 também estão enfrentando um certo problema com mísseis. A maioria dos mísseis dos F-16 ucranianos alcança entre 32 e 80 quilômetros, cerca da metade do alcance dos R-77 russos. Assim, pilotos ucranianos precisam chegar mais perto para atacar do que russos, ficando mais expostos. Por isso, a Ucrânia tem usado os F-16S principalmente para interceptar mísseis de cruzeiro e drones, evitando combates diretos com caças russos mais avançados. O ex-porta-voz da Força Aérea, Yuri Ignat, admitiu que esses jatos não são modernos o bastante para competir com os Su-35 da Rússia em combates diretos. Por isso, a Ucrânia evita confrontos devido aos riscos. Isso não se deve à habilidade dos pilotos, mas sim ao reconhecimento das limitações tecnológicas dos F-16 mais antigos frente aos caças russos modernos. Ao ser perguntado como os Estados Unidos da América poderiam ter mais sucesso, a TB respondeu: enviar F-16 Block 70 e mais mísseis. O F-16 Block 70 é o mais avançado em combate. A tecnologia Falcon, utilizando um radar ISI moderno e sistemas avançados de guerra eletrônica. Tudo isso sendo totalmente compatível com as armas de precisão mais recentes. É exatamente o que a Ucrânia precisa para obter superioridade aérea. Mesmo sem variantes avançadas, pilotos ucranianos fazem F-16 antigos funcionarem com habilidade, inovação e determinação. Porém, o impacto dos F-16 supera as missões de combate isoladas. Antes dos F-16 bombardeiros russos atuavam quase sem restrição, lançando mísseis de cruzeiro do próprio espaço aéreo. Aviões de ataque russos apoiavam operações terrestres perto da linha de frente, sem grandes ameaças aéreas. A defesa aérea da Ucrânia era apenas reativa, derrubando mísseis e drones após o lançamento. Os F-16 têm sido usados principalmente para interceptar drones e mísseis de cruzeiro russos, mostrando sucesso e potencial contra essas ameaças. Eles também fazem operações ofensivas, atacando com precisão postos de comando russos, centros logísticos e sistemas de defesa aérea. O F-16 leva quase o dobro da carga do Mikoyan Gurevich 29 e usa munições ocidentais avançadas sem grandes modificações. Combinados com a nova indústria ucraniana de drones de longo alcance, os F-16 possuem capacidade de penetração muito maior do que parece. Isso tem sido fundamental para a superioridade aérea ucraniana. A ameaça dos F-16 fez a Rússia manter suas aeronaves mais valiosas longe da linha de frente, impedindo que exercesse superioridade aérea. Agora, os caças russos Su-34 e Su-35, que antes dominavam o espaço aéreo ucraniano, agem com muito mais cautela. Geralmente, eles lançam bombas planadoras de médio alcance para manter sobrevivência e flexibilidade. Bombas planadoras são notoriamente imprecisas, sobretudo contra contramedidas modernas de guerra eletrônica que bloqueiam seus sistemas de navegação primitivos. Isso atrapalhou a estratégia militar da Rússia.
Veja bem, a doutrina militar russa assume controle total do seu espaço aéreo, com aeronaves realizando reconhecimento e vigilância, apoiadas por radares de longo alcance. A infantaria mecanizada russa recebe apoio aéreo vital de aviões que realizam ataques precisos. Com o F-16 superando expectativas e a Ucrânia usando drones e mísseis de longo alcance contra radares e bases militares, a vantagem aérea e territorial praticamente sumiu. As forças terrestres russas, já com problemas de suprimentos e equipamentos desgastados, agora enfrentam constantes ataques aéreos de precisão. As operações logísticas das Forças Armadas ficaram muito mais perigosas e complexas, como mostram os ataques dos F-16 e Mirage. Anos 2000, o que permitiu à Ucrânia invadir a região russa de Belgorod, meses após a famosa incursão de Kursk. A Ucrânia deve receber mais aeronaves apenas se a guerra continuar e o Ocidente mantiver o apoio. Com a transição de mais países da OTAN para os F-35 Lightning IE, muitos F-16 estão ficando disponíveis. Noruega e Países Baixos aposentaram seus caças de quarta geração e agora operam apenas os F-35 como caças táticos principais. A Dinamarca deve aposentar seus F-16 e adotar totalmente o caça F-35 até o fim de 2025. Muitas dessas aeronaves já foram enviadas à Ucrânia. A Bélgica planeja comprar 45 F-35S e trocar seus F-16S antigos até 2030, destinando os excedentes para reforçar a defesa da Ucrânia. Isso cria uma oportunidade sem precedentes. Países Baixos, Dinamarca e Bélgica estão substituindo suas frotas de F-16 pelo caça F-35 Lightning e enviando aviões antigos para a Ucrânia. À medida que cada país conclui sua transição para o F-35, dezenas de F-16 adicionais ficam disponíveis para transferência à Ucrânia. Mas não se trata apenas de aeronaves. Países que trocam F-16 por F-35 deveriam liquidar seus estoques. Poucos itens dos F-16 desses países servirão nos F-35, então a Ucrânia pode ajudar a resolver isso. Inclui motores sobressalentes, aviônicos, armas, pilones e milhares de peças que países da OTAN não usam mais, mas que a Ucrânia precisa muito. O restante da Europa também poderia participar. A Turquia é a segunda maior operadora de F-16 do mundo, atrás dos Estados Unidos, e possui licença para fabricar as aeronaves localmente. A Turquia já começou a modernizar sua frota existente de F-16 por meios próprios, incluindo as variantes Block 30, 40 e 50. Há até conversas sobre a Turquia comprar mais aviões novos dos Estados Unidos em troca de enviar parte de seu estoque mais antigo para a Ucrânia. Os céus sobre a Ucrânia se tornaram um campo de provas para a guerra aérea moderna, onde táticas da era soviética encontram tecnologia ocidental, onde a guerra eletrônica determina o sucesso ou o fracasso e onde as habilidades individuais dos pilotos podem decidir o resultado em confrontos cruciais. Pilotos ucranianos de F-16 escrevem um novo capítulo na história da aviação militar, missão após missão. E à medida que mais F-16Z se tornam disponíveis, com a transição dos F-35 da OTAN, a supremacia aérea da Ucrânia só vai ficar mais forte. Obrigado por assistir ao Now. Veja este vídeo para entender como a Ucrânia destrói as defesas aéreas da Rússia e por que os bombardeiros russos estão vulneráveis, mesmo longe das linhas de frente. Para se atualizar sobre a guerra e geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.